Livro Autoridade Espiritual, capítulo 1. Mundo espiritual versus mundo terreno. No início da minha conversão, ao estudar as Escrituras, confesso que ficava um tanto quanto assustada com a forma de Deus agir no Antigo Testamento. Era comum pensamentos como: que Deus sanguinário é esse? Ou por que ele manda matar tantas pessoas? Podemos encontrar diversos relatos em que Deus mandava destruir determinadas cidades. Em Jericó, por exemplo, ele ordenou a morte de todos, sem poupar os recém-nascidos, e destruiu tudo. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto haviam na cidade destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, e o gado miúdo, e ao jumento. Josué 6, 17 e 21. As cidades de Sodoma e Gomorra também foram totalmente destruídas por Deus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus de sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24 e 25. Mas qual seria o motivo para Deus ter matado tantos povos no tempo da antiga aliança? Porque naquele período, uma vez que o indivíduo ficava endemoniado, assim o seria para sempre. E esta era a realidade daquelas cidades: adoração a Baal, sacrifícios de bebês e prostituição cultual. Por curiosidade, esses povos antigos também realizavam o sacrifício de seus filhos a Moloque. Levítico 18, 21. As crianças eram postas nas mãos das estátuas de Moloque, que continham um mecanismo de ferro no formato de braço para serem lançadas em direção à boca da mesma, a qual ardia em chamas, e a consumiam. Logo, se a cidade estava endemoniada, as pessoas e os seus objetos também estavam, e tal fato era irremediável. Objetos podem ficar endemoniados? Para respondermos essa pergunta, vamos primeiro entender como é a dinâmica do reino da luz. A Bíblia diz que até mesmo o lenço e o avental de Paulo curavam os enfermos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 11 e 12. Isso acontecia porque as vestes de Paulo estavam impregnadas da virtude de Deus. Por quê? Vamos imaginar o dia a dia da vida de Paulo. Sua profissão era fazer tendas. Por ser um trabalho braçal, podemos afirmar que, de certo, ele suava e usava o seu avental para limpar as mãos. A partir desse contato entre Paulo e o objeto, o avental, o mesmo passava a ter a virtude do Espírito Santo, pois estava carregado do suor, o DNA de Paulo. Se essa realidade espiritual vale para o reino da luz, da mesma forma se dá no reino das trevas. As trevas também podem impregnar roupas e objetos, pois tudo o que é material contém em si um link com o mundo espiritual, funcionando como uma tomada que pode ser plugada. Portanto, sugiro que você já comece a se preparar para, no decorrer dessa leitura, fazer uma verdadeira faxina espiritual em sua casa. Foi somente após eu ter alcançado esse entendimento acerca do mundo espiritual que pude compreender o porquê Deus mandava arrancar, destruir e matar muitos povos e cidades inteiras. A razão
é que se existia um povo pagão com práticas demoníacas, o mesmo deveria ser exterminado da face da terra. Caso contrário, contaminaria aqueles que ainda se conservavam puros diante de Deus. E não pense que isso não é misericórdia divina, pois veja o que diz a primeira carta de Pedro. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18, 19. Esses versículos são muito preciosos e esclarecedores, pois nos revelam que aqueles povos do Antigo Testamento, os quais foram aniquilados pelo próprio Deus, puderam ver o Espírito de Cristo anos depois, quando ele desceu às regiões inferiores da terra e pregou a todos. Agora, se eles se converteram ou não, nós não sabemos, mas podemos ter a certeza de que ouviram a respeito da palavra da salvação dos lábios do próprio Senhor. Por que precisamos guerrear no mundo espiritual? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos deixou alguns ensinamentos valiosos a respeito das batalhas espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Em sua saudação, ele já começou nos revelando que o Pai habita nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual. Mais adiante, no mesmo capítulo, também lemos que Jesus está assentado à destra do Pai nas regiões celestiais, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Efésios 1:20. Se tanto o Pai quanto o Filho habitam nas regiões celestiais, onde seriam então o lugar da igreja? Bom, a Bíblia nos ensina que somos espírito. Romanos 8:16, 1 Tessalonicenses 5:23. Portanto, também temos conexão com o mundo espiritual. E assim como Cristo, nós fomos ressuscitados com Ele e também nos assentamos nas regiões celestiais. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. E é através de nós, a Igreja, que principados e potestades nas regiões celestiais conhecerão a multiforme sabedoria de Deus. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. Deus se manifesta aos principados e potestades nas regiões celestiais, por meio da sua igreja. Isso significa que nosso espírito, que ainda habita dentro da caixa, o corpo, já tem acesso às regiões celestiais em Cristo Jesus. Por meio dele, com ele e nele, nós já adentramos no mundo espiritual. E por sermos seres espirituais, a nossa luta não é travada contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Logo, região celestial não é um lugar somente onde Deus Pai habita, mas também o Filho, a Igreja e os demônios. No mundo espiritual estão todos os seres espirituais, inclusive os seres da maldade. Esse é um mundo paralelo ao natural, onde anjos e demônios habitam. Então, quando lemos que a luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, isso quer dizer que a luta é travada no mundo espiritual e não no mundo terreno. Em outras palavras, o apóstolo Paulo disse: não briguem com os de sua casa, seu marido, esposa, filho. Não maltrate aqueles que são dependentes químicos. Não acabe com os que estão presos na pornografia. Antes, lute espiritualmente por essas vidas. Jesus já venceu o diabo na cruz. Disso não há dúvidas. Colossenses 2:15. O escrito de dívida que era contra nós já foi rasgado e pregado na cruz. Colossenses 2:14.
A sentença da cruz é perfeita e acabada. Então, por que ainda assim existe batalha espiritual? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus 10, 12 e 13. O escritor de Hebreus nos responde da forma clara. Jesus fez um escrito perfeito e acabado. Depois assentou-se à destra de Deus e desde aquele dia está aguardando que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E essa responsabilidade foi delegada à igreja. Vejamos a ordem que Jesus deu à igreja. Eis a vós, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Não há nada na terra, outra forma capaz de enfrentar as trevas, senão a Igreja de Cristo, pois ela possui a patente espiritual. Essa guerra é necessária porque há um princípio espiritual instituído por Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmos 115, 16. Aquele que foi expulso do céu e veio para a terra, Satanás, foi o responsável pela expulsão do homem da presença de Deus e por tê-lo induzido ao pecado. Então o homem recebeu a autoridade daquele que veio dos céus e tornou-se homem, Jesus, para expulsar da terra aquele que um dia foi responsável pela sua queda. Quando o homem pecou no jardim do Éden, o Senhor lhe disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Assim sendo, ao descer à terra, Jesus delegou toda a sua autoridade ao homem para expulsar demônios. Mas por que o Senhor, o Todo-Poderoso, precisaria de nós para isso? Imagine um juiz do trabalho que está prestes a julgar uma causa de trabalhador e empregador. Nesse caso, vamos supor que o empregador realmente tenha agido de má índole. Ele não pagou as férias e nem o 13º. Assim como não fez o cumprimento de nenhuma de suas obrigações trabalhistas. O trabalhador, por sua vez, saiu da empresa e foi à justiça à procura de ajuda. Agora, essa briga deverá ser mediada por um tribunal de justiça, porque as partes não conseguiram resolver o seu conflito. O trabalhador decide, então, entrar com uma ação contra o seu empregador, alegando não ter recebido pelos seus dias de trabalho e nem ter recolhido o fundo de garantia. Então, o juiz marca uma primeira audiência. Chegado o dia, as partes comparecem ao tribunal com os seus respectivos advogados. O trabalhador leva suas testemunhas e prova que trabalhou, mas o empregador não leva prova alguma de pagamento. Após a análise das provas, o juiz ou a juíza define qual será a sentença, a prestação jurisdicial. E inicia-se o corpo da sentença com a fundamentação, que é a narração dos fatos. Por fim, o mesmo bate o martelo, indicando o seu veredito final. Isto posto, julgo procedente a ação para condenar José a pagar João em até 8 dias. E conforme apurar essa liquidação de sentença, pagamento de férias, 13º, salário e fundo de garantia, equivalente a R$20.000. Este é o momento em que não há mais narrações dos fatos ocorridos, mas apenas a decisão de quem tem o direito e quem não tem. Então, a sua sentença é assinada, e essa é a prestação jurisdicional. O juiz cumpriu o seu papel, exerceu a sua autoridade e julgou. Todavia, algo acontece. Quando o documento dessa prestação jurisdicional
chega a ambas as casas, o empregador simplesmente ignora e se nega a pagar. O certo seria que ele lesse a sentença, reconhecesse que perdeu e pagasse o que devia. Mas, como sabemos, nem sempre é assim. Passados 8 dias, o juiz, o advogado do trabalhador, entra em uma petição para que o juiz tome uma providência, alegando que decorreu o prazo legal e não foi realizado o pagamento. Então, uma nova ordem é dada pelo juiz ou juíza. Doutora Tânia Teresa Medeiros de Carvalho ordena que compareça o oficial de justiça na residência de José e o notifique de depositar o valor da liquidação dentro de 48 horas, ou por meio de carta com AR, aviso de recebimento, sob pena de execução. O empregador recebe essa carta, mas ainda assim não toma nenhuma providência. Após 48 horas, o advogado faz novamente uma petição, solicitando o início da execução. Agora, o juiz ou a juíza emite outro mandado. Doutora Tânia Teresa Medeiros de Carvalho envia o oficial de justiça na rua tal, a fim de que faça a avaliação e penhora dos bens tantos quantos forem necessários para o cumprimento da obrigação. Mas ainda assim, o empregador não cede. Por fim, o oficial de justiça recorre à força policial. Após a autorização da lei, ele entra na casa sob pressão e coação daquele homem. Avalia e penhora os bens. Quantas vezes você já ouviu histórias como essa? Em todo o tempo, ouvem-se relatos de que uma pessoa ganhou uma causa na justiça, mas ainda não recebeu o direito, porque aquele que deveria pagar está contestando o remitente para não cumprir a sua obrigação. Mas a justiça precisa ser feita. Então o fim será que, ao esgotarem-se os recursos de fuga, os bens do culpado irão a leilão, a fim de que a parte prejudicada receba o que é seu por direito. De modo semelhante, a ação de um juiz, a sentença da cruz é perfeita e acabada. Jesus condenou Satanás a um lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Ele já escreveu o decreto de condenação do inferno. Mas assim, como o empregador da nossa história, Satanás não é bonzinho. Não é porque Jesus já o sentenciou que ele se recolheu a um canto e desistiu de trabalhar na terra. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor e age como um leão à procura de alguém que possa tragar. 1 Pedro 5,8. Apesar de Jesus já ter liberado a sentença, ainda é preciso executá-la. E essa é uma tarefa designada à igreja. Assim como o juiz não sai do seu gabinete para bater na porta de alguém e lhe cobrar, antes solicita um oficial de justiça que o faça, também o Senhor não sairá do seu trono para brigar com o espírito imundo na terra, em uma batalha que é nossa. Essa é uma analogia que eu sempre costumo usar em minhas pregações. O papel de um juiz e Deus. Mesmo assim, por um período, ainda fiquei com certa dúvida sobre se essa figura era mesmo real. Mas entendi que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Há muitos anos atrás, eu estava em Porto Nacional pregando o Evangelho junto ao meu marido em um seminário de libertação. Passamos a noite toda em um hotel simples e enquanto dormia, ouvi uma voz masculina que parecia vir direto do corredor que dizia 149. A voz era tão alta que me fez acordar. Chateada, questionei: quantos hóspedes mal educados nesse hotel? Como estava extremamente cansada, dormi de novo. E novamente a voz me acordou, mas dessa vez veio diretamente em meus ouvidos e eu percebi que não se tratavam de hóspedes falando alto. No mesmo instante, eu acordei o meu marido. Otto,
Deus está falando alguma coisa conosco. Ele também acordou e fomos orar. Então, Deus nos levou a meditar no Salmo 149, que diz: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantam de júbilo. Salmo 149, do 1 ao 5. Até o versículo 5, só é possível ler frases de gratidão e adoração a Deus. Mas a partir do versículo 6 em diante, é totalmente diferente. Veja: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos as espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferros, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Salmo 149, do 6 ao 9. Note a palavra destacada no último versículo: executar. A Igreja de Jesus foi chamada, entre outras coisas, para executar a sentença da cruz. É honra para a Igreja poder enfrentar Satanás e lhe dizer: você está derrotado. Jesus te venceu na cruz e deu a mim a autoridade para te expulsar dessa vida ou lugar. Eu te ordeno, recue em nome de Jesus.